chamados para cuidar da despensa de Deus. Cuidemos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4, 7 a 10. Que sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Na época em que o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, o imperador Nero havia desencadeado uma intensa perseguição aos cristãos, obrigando-os a fugir para as regiões mais remotas do Império Romano. Essa fuga não os livrou da fúria assassina do imperador e muitos cristãos foram martirizados. Pedro escreve essas palavras que acabamos de ler, prevendo que muitos morreriam, inclusive ele. Ele diz para os seus leitores: o fim de todas as coisas está próximo, e passa a exortá-los a viverem sob a perspectiva de uma morte iminente. Pedro quer mostrar aqui a necessidade de imprimir na vida de cada um certo caráter de urgência, em cumprir tanto uma vida de santidade, quanto em se colocar como fiel dispenseiro da multiforme graça de Deus, para que a obra de Deus seja feita sobre a terra o mais rápido possível. Apesar de não estarmos vivendo nos dias de Pedro, não sabemos o dia em que partiremos desta terra, ou o dia em que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Por isso, a necessidade de despertar do sono e vigiar. As palavras proferidas por Pedro foram dirigidas a cristãos. Se o Senhor o chamasse hoje, você estaria preparado? O mesmo caráter de urgência e prontidão trazido aos leitores do passado é trazida hoje a cada um de nós. Se tivermos sentidos espirituais aguçados, perceberemos que há um mover de Deus neste mundo para que as profecias em relação às últimas coisas se cumpram. Estamos vivendo dias maus sobre a terra. Isso é um fato. O Senhor nos vocacionou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Será que os nossos atos têm testificado dessa mordomia que será requerida de nós? Inevitavelmente. Somos dispenseiros, mordomos da dispensa de Deus. A graça de Deus é multiforme, se manifesta através de várias maneiras por intermédio de nós. Precisamos aproveitar o tempo que temos. E esse tempo se chama hoje. O apóstolo Pedro diz de forma profética: o fim de todas as coisas está próximo. O que temos visto à nossa volta? Terremotos, tornados, tsunamis, enchentes, secas, incêndios. A natureza parece que enlouqueceu, são catástrofes de dimensões nunca imaginadas. Perseguições, corrupções, loucuras por toda parte, em todas as áreas do conhecimento humano. Quando ouvimos as palavras de Pedro, elas mais parecem manchetes dos jornais do dia. Contudo, não precisamos temer. O Senhor Jesus diz, por intermédio do Evangelho de Lucas: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Os cristãos precisam se mover, cumprir seu chamado. Falar do amor de Deus, deixar de brigar por bobagem, tirar os olhos desta terra e focá-los na eternidade. Não importa o que está acontecendo no mundo, precisamos exercer nossa vocação de dispenseiros, custe o que custar. O apóstolo Pedro faz 4 exortações aos dispenseiros de Deus. Sejam criteriosos, sejam sóbrios a bem das vossas orações, acima de tudo tenham amor intenso uns para com os outros e glorifiquem a Deus no falar e no agir. Ser criterioso, significa ter discernimento, tino, distinguir o erro da verdade. Quando nos afastamos da luz, perdemos de vista o certo do errado. Sejamos criteriosos em relação à sã doutrina, em relação aos falsos ensinos que andam por aí, que possamos olhar unicamente na direção do Senhor e da sua santa palavra. Criteriosos na fé, criteriosos no testemunho, não sendo coniventes com o pecado, criteriosos na perseverança, sejamos criteriosos no convívio do lar com nossos cônjuges, com os nossos filhos, sejamos criteriosos no exercício da mutualidade, na ajuda uns aos outros, na honestidade, na palavra empenhada, na dedicação, no amor sem cobrança. Sejamos criteriosos no trabalho,
na hora de cumprir os compromissos, nos negócios, na hora de ser fiador de alguém, na hora de assinar um documento. Sejamos criteriosos no lucro para não defraudar ninguém. Quantos lucros ilícitos temos visto em nossos dias? Tenhamos sobriedade, equilíbrio, coerência. Aqui o Senhor, através de Pedro, nos exorta ao equilíbrio. Devemos ser equilibrados a bem das nossas orações. Isto significa que o Senhor não atende àquele que tem 2 pesos e 2 medidas. Sejamos sóbrios em nosso viver para que nossas orações sejam respondidas. O Senhor espera dos dispenseiros da sua multiforme graça que, além de serem criteriosos e sóbrios, também tenham um amor intenso de uns para com os outros. Amor é credencial de verdadeiro cristão. Quem ama, perdoa, acolhe, alimenta, não vive para si mesmo. É sempre um canal doador de graça, favor imerecido. Às vezes Jesus vem disfarçado e espera que o reconheçamos. O que temos falado tem transmitido graça ou desgraça. Cuidado com a crítica mordaz, a murmuração, a maledicência e outras coisas que não glorificam a Deus. O falar e o agir do cristão devem glorificar a Deus e transmitir graça aos que ouvem. O falar do cristão precisa encontrar eco em seu agir. Palavra e ação andam juntas. Aliviemos o peso do cansado, estendamos as mãos ao necessitado e desesperado. Às vezes esse aflito está dentro da nossa casa e não percebemos. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.